mais um episódio do Qual é que é Podcast, né? É uma alegria nós estamos mais uma vez gravando esse episódio, em especial hoje com o Isaac, né? Então eu já vou começar agradecendo o Isaac que nos cedeu esse tempo. O Isaac é alguém que eu converso bastante longe das câmeras, né? Certo. A gente troca bastante ideia e é aquilo que eu sempre falo, né? Se a gente conseguisse reproduzir pelo menos um pouquinho das nossas conversas aqui pro pessoal. Tinha que ter uma câmerazinha flutuando assim, ó. Acho que ia ser bacana. E a primeira pergunta, Isaac, né, já até, mais uma vez reforçando o agradecimento, é qual é que é do Isaac? O que tu acha que as pessoas devem saber sobre você? Eu que agradeço antes, cara, de ter sido convidado, assim, ó. É uma coisa que a gente não espera ser chamado, talvez, mas enfim, que a gente se enxerga como pessoas normais, né, cara, que só estão tentando viver. Muito obrigado, Rafa, obrigado, galera que tá assistindo. Pô, cara, eu acho que a minha, assim, ó, ultimamente, eu não acredito que tem uma filosofia que me rege para sempre, sabe? Eu acho que a minha, ultimamente, tem sido realmente recolocações dentro de uma transitoriedade, vou botar assim. Eu tenho passado por um momento de mudança muito firme, no sentido de reavaliar como eu lido com as minhas emoções e tal. Isso está me fazendo questionar bastante a minha posição com algumas pessoas, a forma como eu lido com os problemas que estão chegando. Então acho que essas mudanças sentimentais e emocionais é a minha do momento agora, sacou? Não tem uma grandona. Eu tô me tornando... Eu tô buscando me tornar uma pessoa com um equilíbrio entre o emocional e o sentimental, que é uma coisa, cara, assim, que pra mim é importante pra caramba, sacou? Perfeito. E tu falou essa tua abertura ali, eu lembrei de uma frase, né, do filósofo. Eu não lembro quem que é o filósofo, né, ou quem fez essa colocação, e nem a frase como ela é exatamente. Mas até uma que eu postei um tempo atrás no Instagram, que é, né, você falou sobre transição, sobre mudança, né, sobre você estar vivendo esse período, e é assim, né, pode o mesmo homem se banhar no mesmo rio duas vezes? Pode crer. Na segunda vez nem o homem nem o rio são os mesmos, né? Então a gente tá sempre nesse processo, mas quando a gente percebe isso é legal. Sim. Né? Porque as pessoas estão vivendo esse processo e nem não se dão conta disso. Não, isso mas aí. quando tu tá nessa fase, tu percebe isso, eu acho muito, muito legal. Sim, essa autoavaliação é importante pra caramba, né, cara? É uma coisa, cara, que eu tava conversando com uns amigos um dia desses aí. Se olhar no espelho dói, cara. Se olhar no espelho dói. Porque quando a gente vai se olhar no espelho, poucas vezes a gente procura o que a gente tem de bom, né? A gente já tá com o olhinho treinado pra procurar nossos defeitos, cara. Não gosto disso, não gosto daquilo lá. Só que isso é uma metáfora, né? Quando tu vai se vendo, se analisando mesmo, quando as situações da vida chegam pra tu e tu percebe que, aqui eu falho, não é que eu falhei, aqui é que eu falho, sacou? Aqui eu sou impaciente aqui. Ou então eu deixo a raiva estourar muito aqui. Isso dói, cara. Quando tu percebe que tu tem que mudar, dói, cara. E isso aí é importante pra caramba a gente ter. Sozinho eu acho que também não se faz isso, né, cara? Tem que ter um apoio de um psicólogo, um apoio de um psiquiatra, talvez, às vezes, né? Isso aí é guiado pelo psicólogo, né? Sim. Porque, cara, senão não dá pano não. A gente sozinho não faz nada. Isso que tu falou do psicólogo, eu tava lembrando justamente sobre essa questão, né? Do psicólogo, de alguém que possa te orientar de alguma forma mais específica, né? E, gente, só pra falar, se o pessoal ouvir um barulho, é que hoje nós temos acompanhando o Zoiudo aqui correndo pela casa, né? Então não se assusta se daqui a pouco ele não subir no sofá aqui, não aparecer, mas ele tá na dele ali. É isso. Né, a gente gravou um episódio com uma psicóloga, inclusive, né? Comentei contigo antes, porque eu sou um evangelista de psicologia. Eu acho que todo mundo deveria passar por um psicólogo. E isso que tu falou, de se olhar no espelho, muitas vezes, no meu caso foi psicólogo, em outros casos pode ser um outro tipo de liderança, de autoridade, enfim, né? Mas no meu caso foi psicólogo. Que, cara, olhar pra trás e entender, que eu errei por causa disso. Dói, mas depois que tu consegue perceber aquilo, tu pode agir diferente. Com certeza. Essa que acho que é a sacada, né? Essa possibilidade de ação diferente, cara, ela, no começo, sabe, tem um trio de música chamado Tuyo. É duas meninas e um cara. E aí elas têm uma frase, cara, que é assim, é avassaladora. Uma vez ela tava dando uma entrevista e ela falou assim: todo processo curativo é doloroso. Eu falei, caraca, mano, esse é o ponto. Todo processo de cura dói, sacou? Sim. Tu se corta, não dói na hora, cara, só dói no dia seguinte, né?
quando tá começando a cicatrizar, quando se machuca, quando se restaura. Todo o processo curativo é doloroso, cara. Mas é necessário. É necessário. E uma outra frase, essa frase eu ouvi de um pastor há muito tempo atrás também, é que tu trata uma doença na medida da gravidade dela. Então, tipo, dor de cabeça tu trata com dipirona, né? Paracetamol. Agora, câncer tu trata com quimioterapia, radioterapia. Então, quanto mais profunda vai ser a mudança, mais dor vai causar. Mais dor causa. Mais dor vai causar. Mas só que daqui a pouco, cara, o que tu ganha sendo curado ou mudando coisas tipo, porra, cara, isso aí não tem preço que pague, né? Sim. Essas autoavaliações são importantíssimas, eu acho. Sim. Mas fazer isso sem, pela palavra do evangelho da psicologia, né? Fazer isso sem suporte é doideira, cara. Tu não faz Sim. isso. Não, tu não sai do chão, né? Se afunda, Porque, cara, eu tenho amigos psicólogos, né? Uma amiga muito íntima, assim. E aí, cara, assim, ó, é uma coisa que a gente troca um papo, assim, ó, ninguém tá aqui pra receber lixo de ninguém, não, cara. A pessoa que tá mais ou menos preparada pra isso na nossa sociedade é o psicólogo. Estudou 4 anos pra isso, sacou? E mesmo assim, o cara ainda tem um exercício de fazer a suspensão pra ele não trazer cargas emocionais dele na hora do atendimento. E ele também faz terapia. Então, cara, isso não é brincadeira nem de a longe. maioria dos meus amigos psicólogos que eu conheci fazem terapia. É isso, cara. É isso. Os caras também têm a rede de apoio deles, sacou? Se a gente não entra nessa também achando que às vezes a gente é suficiente ou que a gente não precisa ou que não, isso não vai dar jeito, cara, tu só tá se enganando, sacou? O cara é profissional. Ele estudou pra isso. Sim, ele dá um diagnóstico, ele dá uma clareza, né? Pô, cara. O cara estudou pra isso, não é? A gente... Tá certo que, ó, por exemplo, eu tenho 31 anos. Ninguém me conhece como eu, cara. Eu tô comigo mesmo há 31 anos. Ninguém tá comigo mesmo há tanto tempo, sacou? Só que mesmo assim isso não me faz eu me compreender profundamente. Às vezes a gente precisa da avaliação de fora de alguém, né? O psicólogo tá aí exatamente pra isso. Sim, ele ocupa esse papel, né? Cara, eu vou fazer um gancho, quase que forçado, mas é porque a gente tá falando dos episódios, né? E eu lembrei, a gente fez um episódio com uma psicóloga, né? Então a gente já falou um pouco sobre psicologia. E a gente fez um episódio com um treinador de basquete. Tá? Tu já vai entendendo o que eu vou tentar fazer, linkar os pontos aqui. Eu vou mudar um pouco a ordem daquilo que eu pensei que a gente tem que conversar, mas acho que vai ficar interessante. E ele falava muito sobre, cara, como um professor, ele tem um certo poder sobre os jovens, né? Sobre aquelas pessoas que, tipo, não é só o conteúdo que ele transmite. No caso dele não era só o basquete, né? É um universo a mais. E um professor acaba ocupando um papel também importante na vida dos jovens, adolescentes, até mesmo adultos, não importa a idade, a gente assume professores como referências na faculdade, já adultos, a gente olha para um professor, a gente aprende com ele e assume ele como uma referência, né? Até onde que tu enxerga isso aqui? Um professor vai ser gatilho também de mudança na vida de alguém. O psicólogo de uma forma muito mais específica, porque ele tem aquela profissão, ele é para aquilo e a pessoa que vai até ele vai também para aquilo. O aluno muitas vezes está ali no professor para aprender um conteúdo de uma matéria passada. Mas como que tu enxerga essa possibilidade de um professor também ser gatilho de mudança? Sabe? Também ser uma inspiração. Depois a gente vai falar sobre comunicação, que a gente fala bastante. Como que tu enxerga esse ponto aí? Cara, assim, ó, eu sou professor desde um pouquinho antes de 2014, eu já estava dando aula. Aí a minha primeira formação foi em geografia, ali no finalzinho de 2014, já estava dando aula ao longo de 2014. E, cara, de lá pra cá eu vejo uma coisa muito importante, cara, que é assim, ó, por exemplo, a geografia, ela tá em segundo lugar, cara. É óbvio que quando eu entro numa sala de aula, eu tô ali para ensinar uma matéria, né? E é o que se espera, né? Que eu chegue com conteúdo e que as pessoas saiam dali minimamente entendendo o conteúdo. Só que esse universo, cara, de sala de aula e de relação com os alunos não é tão simples quanto acho que a galera pensa por aí, cara. Porque assim, ó, primeiro, tu não vai para uma sala de aula para estudar. Tu vai para uma sala de aula para tu ouvir o professor falando sobre o assunto, né? Quando tu chegar em casa, tu passa a matéria limpo, ou tu vai ler de novo, ou tu vai fazer uns exercícios, aí tu tá estudando, sacou? O professor tá ali para facilitar o caminho do conteúdo até você, sacou? E acho que é nesse ponto aí, cara, que tá circunscrito o que é o seu professor, cara. O meu entendimento de ser professor hoje é pontualmente esse.
O professor é o cara que facilita o entendimento, o processo de aprendizagem. Se o cara não tem isso em mente, cara, tu se frustra. Porque aí tu vai começar a ouvir de um monte de colegas assim, porra, não tá dando certo não. Por que não tá dando certo? Não, porque, pô, isso, cara, não é uma só pessoa não, cara. É um monte de gente ao meu redor, um monte de amigo, colega, professor, um monte. Pô, não tá dando certo porque eu tô preparando aula, pensei nisso e ninguém tá nem aí. É, cara, mas é porque assim, ó, a geografia vai passar. Amanhã, depois de amanhã, cara, ninguém mais vai lembrar o que é um relevo. Não vai saber qual é a diferença de uma rocha metamórfica para uma rocha ígnea. Mas aí fica as relações que eu vou construindo com a galera. O caminho de aprendizado, por exemplo. Teve uma menina aí esses dias, que ela lá no curso que eu dou aula agora, eu estou dando aula num curso preparatório, né? Aí a menina chegou para mim e falou assim, pô professor, esse conteúdo aí é de fissão, que é a circulação geral da atmosfera. Falei, pô, eu falei isso na primeira fala da aula, foi, esse aqui é o conteúdo mais difícil de geografia física. Circulação geral da atmosfera. Exige muita abstração, a galera não entende muito bem. Aí ela chegou e falou, pô, esse conteúdo é de fissão. Eu falei, pô, falei, né? Aí ela falou, sim, ainda que tu, pra usar uma gíria daqui do sul, ainda que tu bota um monte de imagens assim, vai rabiscando as imagens, vai trazendo e fala de uma língua e traz os exemplos próximos do nosso cotidiano, né? Falei, sim, então, é mais ou menos por aí. Ela, então, eu tô tentando fazer isso com outras matérias. Eu falei, ó, cumpri meu objetivo. Sacou? Assim é que tu... Qual é, cara, assim, ó, o papel do professor como ator de mudança na vida da pessoa, se eu tô conseguindo, de alguma forma, te fazer ter contato com conteúdos diferentes da tua... Não só conteúdo de escola, de matéria não, cara. Com coisas da tua vida, sacou? Se tu tá assimilando isso de uma forma diferente, a partir de um método didático que eu emprego, eu tô cumprindo o meu papel, cara. O professor é isso. Ele é o facilitador para o caminho da aprendizagem. E a ciência, o que tu tá ensinando, tá ali, não é em segundo lugar, né? Mas tá em paralelo com isso, sacou? Sim. Eu posso ser um professor de basquete, ou professor de geografia, ou de gastronomia, como eu já dei aula também, e cara, ou agora, né, de musicalização infantil, e tá ali, cara, o páreo é esse, sacou? Eu facilitar o processo de aprendizagem. Aí tu vai assumindo essa forma de aprender para outros ambientes da tua vida. Eu penso assim, cara, você não tem que copiar o meu jeito de aprender. Ninguém, todo mundo, cada um, né? Seres humanos complexos, cada um tem a sua história. Mas é tu indo, cara. E quando tu tá de frente pra galera, tu tem que tomar tu tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado e entender que são vidas diferentes, que vão observar aquela coisa de formas diferentes, então eles vão ter timbres diferentes de ouvir, de assimilar. Então tu busca ali uma neutralidade, facilitando, entendendo com quem que você está falando e vambora. E dá os exemplos e tudo mais. E essa questão que tu falou, né, que são pessoas diferentes, distintas, isso saindo já, não é só na sala de aula, isso acontece, né, em qualquer ambiente que há alguém falando e alguém ouvindo. Aqui no próprio podcast, né? Uhum. As pessoas que nos assistem são pessoas em contextos sociais diferentes, pessoas que têm toda uma formação diferente, que já trazem consigo uma cosmovisão diferente, opiniões diferentes, etc. E aquilo que a gente falava um tempo atrás, né? A questão da comunicação ter a ver com o emissor, a própria mensagem, mas também com o receptor. E o receptor vai fazer muita diferença de como a mensagem vai curtir efeito, né? A pessoa já tem ali algum tipo o preconceito, não no sentido mais usual da palavra, né? Mas já tem preconceitos estabelecidos, já vai ter mais barreiras para assimilar certas coisas. Né? Sim, cara, ser professor é ser comunicador, né? E isso aí também esbarra em todas a comunicação, né? Esbarra em todas as áreas da nossa vida, né? Eu lembro que a gente estava tendo aquele papo que foi o meu terapeuta, cara, que me falou disso, né? Que tem um psicólogo que ele fala que comunicação não existe. É óbvio, né? O cara radicaliza para você observar o absurdo e querer entender. Não, como assim comunicação não existe? O que a gente está fazendo aqui agora? E aí a lógica da coisa é, a comunicação, ela é difícil, cara. Porque para eu tirar coisa da minha cabeça e transpor ela em palavras, eu tenho que, às vezes, saber as palavras corretas, pensar em conceitos corretos,
tem a forma como eu tô emocionalmente. Às vezes eu tô, cara, assim, ó, muito chateado, muito frustrado, ou aconteceu alguma coisa muito séria e eu só tô querendo fazer tudo muito rápido, muito rápido, muito rapidão. Daí eu vou dar uma aula muito rápida. Daí eu vou falar com as pessoas muito... E não vou olhar, sabe? Vou falar olhando para baixo, falar olhando pro lado, sacou? Então a forma como as ideias saem da minha cabeça e chegam até você passa por uma série de barreiras minhas, né? Às vezes eu não conheço as palavras, às vezes eu não tô num momento emocional. E aí pra você receber também, cara, aí é outra história também, né? Às vezes você não sabe as palavras que eu tô usando, às vezes tu não tá num momento emocional bom da tua vida, ou, por exemplo, vamos falar de um prato, purê de banana da terra com frango frito. Pô, purê de banana da terra com frango frito faz assim, cara. Tu pega a banana da terra tal, e pá, aí tu já começa a lembrar, pô, banana, cara. E do nada vem um negócio na tua cabeça que tu lembra que tu comeu banana quando tu era pequeno, tu tava no sítio do teu avô, e eu já tô lá fritando frango, tu tá lembrando de tu jogando bola no sítio do teu avô. Aí até tu retomar tudo que eu peguei já era, mano. Sim. Portanto, cara, o que esse cara fala? Comunicação não existe, ele radicalizou pra exemplificar assim, ó. O óbvio não pode ser considerado. Nada fica óbvio, sacou? Tudo tem que ser explicado. As coisas óbvias também precisam ser explicadas. As coisas óbvias também precisam ser ditas. Porque se é o óbvio não for dito, cara, eu não posso entrar numa comunicação contigo pressupondo que você vai entender o que eu estou te dizendo. Não posso, cara. E nem você pode falar pra mim pressupondo que eu vou entender. Ah, mas, pô, eu pensei que você ia entender isso. Não, tu pensou errado, cara. Sinto muito. Você tem que ser claro nas tuas palavras, assim. Claro no teu objetivo de comunicação, né? Se não, cara, assim, ó, é por isso que um monte de gente briga, um monte de gente se desentende. E aí, cara, assim, ó, em sala de aula é a mesma coisa, cara. Em sala de aula é a mesma coisa. Tu tem que estar ali entendendo que o óbvio precisa ser passado, cara. Quando tu vai conversar com um amigo, o óbvio precisa... Quando tu vai... Cara, imagina agora, isso posto dentro de um relacionamento. Num namoro, num casamento, alguma coisa assim. Que tu já tá ali há 2, 3, 4 anos com a pessoa e de repente do nada tu se pega falando isso pra pessoa. Pô, já deu tempo de você entender isso? Que isso, irmão? Nós somos seres transitórios. A transitoriedade é o que nos ancora como seres humanos. Essa foi uma frasezinha que eu escrevi num conto que eu botei. A transitoriedade é o que nos ancora como seres humanos, cara. Hoje a gente tá aqui, daqui a 2 anos a gente vai ser a mesma pessoa? Não sei, talvez pela idade a gente já tenha algumas coisas mais fixas. Sim, sim. Talvez sim. Mas... igual, cara, daqui a 2 anos vai ter muita coisa diferente na gente. Então, assim como a gente muda, a nossa parceira, companheiro, nosso parceiro, companheiro também tá mudando, cara. E aí, o óbvio não pode existir no relacionamento. E começa a gente pensar, né, sobre relacionamento não só afetivo, mas toda essa questão, né, da outra pessoa ser diferente de mim em qualquer relacionamento. Nós somos amigos e não somos iguais, né? Uhum. O Matheus, a gente convive bastante, a gente não é igual, né? E muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam tolerantes com as nossas diferenças. Uhum. Então, ó, cara, eu sou assim, tolera aí, é o meu jeito. Mas nós não queremos ser tolerantes com as diferenças dos outros. Né? Não, você se enquadra, você se encaixa no meu jeito. Uhum. É isso que a gente quer. Aí não é bem assim. E tu falava sobre essa questão, cara, até fiquei lembrando de uma coisa que eu pensava, né? Tá vendo? Eu tô falando. Não, mas é que aquilo que tu tava falando, cara, a gente vai lembrando de outras conversas, enfim, total, e outros pensamentos. E tipo, aquilo que a gente falava segunda-feira, né? Sem dizer muito sobre o que a gente tava falando exatamente, né? Mas você tem um ambiente que tem um contexto. Uhum. E uma pessoa que chega nesse contexto, ela vai entender as coisas diferente de uma pessoa que já está ali mais tempo. Uhum. A pessoa que está ali mais tempo já está habituada, né? Pronto. E eu pensava, cara, quantas vezes, principalmente na internet, a gente tava falando de sala de aula, a gente falou de relacionamento, agora vamos falar sobre comunicação na internet. Tá. Quantas vezes na internet pessoas se ofendem sobre algum conteúdo que acessam simplesmente porque uma palavra, claro, simplesmente eu estou sendo gentil, né? Uma expressão que a pessoa usou, nos filtros dela, passou pela cabeça dela, ela teve uma intenção, mas eu posso correr o risco de, ou por se estar fora de uma bolha, né, aquele conteúdo ali produzido era muito específico para uma bolha, e eu usei não estar naquela bolha, eu não entendo aquele contexto e eu me sinto ofendido, como às vezes não, às vezes só faltou os filtros de lá com os filtros daqui, fez com que eu achasse que a intenção dele era outra, mas não era. Às vezes só foi uma falha na comunicação, né, nessa tentativa, e as pessoas se ofendem, se magoam,
Claro que a ofensa é válida, não estou desmerecendo, Sim, a mágoa é válida, isso faz parte do ser humano, mas muitas vezes a gente compra brigas que poderiam ser diálogos, né? A gente tá brigando em coisa que a gente poderia estar dialogando. Cara. A gente poderia estar quebrando em coisa que a gente poderia estar resolvendo problemas, né? Aí o cara vai pra política e vai, meu Deus, aí tu vai vendo que mas aí isso é tudo, né? Aí quando tu tá falando disso, cara, eu acho que a gente começa a acessar os grandes campos de discussões indiscutíveis, que é política, economia, tem alguém que fala de futebol aí também, que futebol não se discute, eu não gosto de futebol, Sim. não passa longe pra mim. Mas aí é isso aí mesmo, cara. Ou então, questões sociais, né, do que te tocam no teu cotidiano, né, cara? Pois é, pra tu entender o discurso de outra pessoa, né? Pra tu entender o que a outra pessoa tá falando, tu tem realmente, cara, que ter uma capacidade de arbitrariar, arbitrariar não, cara. Tem que ter uma capacidade de assimilar, né, vários assuntos diferentes, várias coisas diferentes, trazer pra passar por esses filtros, Sim. né? E aí é mais uma das coisas que a gente tava falando, né? Por exemplo, incorre quando a gente vai falar de política, né? Quando a galera tem essa divisão sobre política, sobre posicionamento político, ou se ofende com algum discurso que ouviu na internet, né? Entra naquela síndrome de Dunning-Kruger que a gente estava conversando, né? O que é isso? É a pessoa que não é capacitada o suficiente para falar sobre um assunto, mas ela tá convicta de que pode, cara. E o contrário também, o cara que é assim, ó, muito capacitado para falar sobre o assunto, mas ele acredita que ele não pode não, entendeu? Então, e isso acontece muito mais no campo das humanas, né, cara, do que no campo das ciências exatas, do que no campo, em alguns outros campos, né, porque, por exemplo, aí vamos usar o exemplo da política, né, política é um negócio que tá tocando a gente todo dia, né, jornal pra caramba, os jornais falam sobre política, a gente ouve pessoas falando sobre política ao nosso redor o tempo todo, né? O Brasil passou, cara, assim, ó, por esse momento ainda tá com grandes resquícios disso, né? Grandes atuações nisso, né? Dessa mudança de governo e tal, são duas propostas muito diferentes de governo, né? Lula, Bolsonaro e tal. E aí de tanto ouvir falar, a galera compra que, não, eu sei falar sobre política, sacou? Ou, para trazer para o que tu tá falando, né? Ver um negócio na internet, não, eu entendo sobre esse assunto, então eu tenho total direito de, alto lá, cara, né? Política é uma ciência. Sim, né? Também, qualquer né? assunto na internet tem todo um preparo por trás, muitas vezes, né? De estudo de anos ali, a pessoa vai lá e acha que viu 2 vídeos. Pois é, cara, esse é o problema, né, cara? Às vezes a internet é livre, né, cara? Às vezes tem uma galera aí que só solta sem preparo nenhum mesmo, fala um monte de besteira mesmo e tudo mais. E umas besteiras começam a dar tão certo, que os caras começam até a vender livro, né? Não vou nem dizer nomes ali. Aí eu nem sei do que e conceitos, né? Não, tem uns caras que acham que a Terra não é redonda, né? Que a Terra é plana, né? Olha, cara. Aí, o professor de geografia aqui, né? Aí, tipo assim, e os caras, cara, olha só, né? Olha que nós chegamos, né? Começou falando. Mas é que tipo, essa questão, né? Cara, os caras estão ali, tem uma ideia que cientificamente, eu não sei se alguém que vai nos ouvir vai contrariar a gente, mas também é livre para não concordar. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Aí, tipo, tem todo um sistema, um professor de geografia aqui e tal. Cara, os caras vão lá, falam que a Terra é plana, e tem gente que vai nas palestras, tem gente que compra livro, e querendo ou não passa por um poder da fala, dos caras tá envolvido nas mídias, os caras tá propagando aquela ideia ali. E eu vou dizer, cara, a minha opinião, tá? Muitos desses caras aí nem acreditam nisso, mas estão ganhando grana. Vamos propagar, assim, né? Só um negócio que tu falou, cara, que eu fiquei tanto falou, olha onde é que a gente chegou no assunto, né? Do nada a gente tá em terra plana, né, cara, agora, né? Mas aí, só pra avisar o pessoal de casa, a nossa conversa é sempre assim. É sempre assim, cara, sempre assim. E não é uma conversa superficial, né? É que agora a gente tá aqui no podcast, mas geralmente a gente sempre afunda nos temas, assim, daqui a pouco, assim, ó, 20 minutos depois a gente puxa outra, e 20 minutos depois a gente puxa outra. Né? Mas eu acho bom conversa assim. Mas cara. É lógico, eu cara. Eu acho muito bom conversa É o que eu tô falando, aqui a gente tá na pressão de passar pelos assuntos, mas quando tu encontra, cara, uma galera pra tu ter conversas mais profundas, pô, isso é sensacional. Isso é essa socialização. Mas cara, assim, ó, essas grandes conspirações, tipo terra plana, tipo, entre outras coisas, que enfim, entre outras, vai ganhando peso, cara,
Justamente por causa disso, porque a galera da ciência às vezes não consegue articular com a população, né? Sim. Às vezes falta simplicidade no diálogo, né? Ou então tem coisas, cara, que a gente deixou de questionar por ser óbvia demais, tipo que a Terra é redonda. Explica, porque explica, aí tu tem, cara, explica pra alguém que a Terra é redonda e não é plana. Como é que tu explicaria isso? Tu aceita, tranquilamente. Sim. Explica pra alguém. Não é assim tão simples, né, cara? Só que ao mesmo tempo, é igual, né, a gente conversava, né? Ao mesmo tempo, pra tu voltar em todas as bases e ter que explicar tudo de tudo pra uma pessoa, demora muito, cara. Demora muito. Ó, eu tenho muitas dúvidas. A minha primeira formação profissional foi em técnico de programação, no ensino médio. Foi a minha primeira. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, cara. Só que pra eu sanar todas as minhas dúvidas, eu sinto que eu tenho que voltar lá no Alan Turing, cara. Pra eu poder entender como é que é hoje, entendeu? Isso, pô, é de uma graduação pra frente. Então falta, assim, esse tino falta, hoje a gente vive, cara, numa era de muito acúmulo científico em muita área diferente. E olha que tem área que tá avançadíssima, só que é hiper nova, tipo a neurologia. Entendeu? Então, pra tu explicar coisas óbvias, né? Ou coisas que estão já no senso comum científico, vamos botar assim, tipo que a Terra é redonda, pra alguém, cara, isso dá trabalho. Tu tem que voltar muito numas bases, sacou? Aí a ciência às vezes encontra essa limitação. Tem coisa, cara, que assim, ó, eu não posso te explicar numa conversa de bar. Tem coisa que é a gente sentar e estudar uns 2 meses, cara. Sim. Sacou? Então, assim, aí essa galera terra plana e afins, né, se vale disso, cara. Porque eles sabem que é difícil explicar por que a Terra é redonda. Difícil não, eu posso te botar assim, uns 5 argumentos agora, entendeu? Mas sabe que não é tão simples assim. Quem é que vai ficar se questionando sobre se a Terra é redonda, plana mesmo? Onde que eu encontro isso na internet? Explicação de que a Terra é redonda. Isso para falar só da Terra plana, que é um assunto famosinho e todo mundo já rebateu, acabou. Não, só tem um que outro por aí falando dessas doideiras aí. Agora, outros assuntos mais complexos, cara, não é tão simples de achar na internet, né? Então, essa comunicação científica, ela vai tendo esses tropeços, assim. Comunicação, né, cara? Se não for óbvio. Tu tem que, pra te espalhar aquilo, pra te falar sobre aquilo, essa questão de tu conseguir uma conexão com quem vai te ouvir. Uhum. Assim, quando o assunto do cara lá que ele falou Terra plana, os caras conseguem estabelecer uma conexão e alguém compra aquela ideia simplesmente porque teve aquele caminho ali. A gente falou, a ciência muitas vezes, eu tenho muito isso na áreas que eu estudei, sabe? Tipo, eu estudei teologia por muito tempo e eu sempre gostei da parte mais acadêmica da teologia. Né? Então eu gostava dos nomes difíceis, eu gostava dos conceitos difíceis da teologia, porque é algo que eu gosto. Só que assim, quando eu ia falar para alguém, empolgado com aquilo, não tinha conexão, porque a pessoa não estava interessada com aquela parte mais acadêmica. Cara. A pessoa estava interessada em algo não superficial, mas algo, né, com outra linguagem. Até poderia ser aquele conteúdo acadêmico, mas sem um nome difícil no meio, sem um nome difícil cara, no meio, sabe? sim. E a gente falha nisso muitas vezes, né, no comunicar, né? A gente até quer muitas vezes aparecer, né, usar um termo difícil, uma palavra difícil, e a gente perde o propósito que é transmitir uma ideia. Né? Mas às vezes, cara, assim, ó, não tem um culpado na história, né? É que às vezes tu já tá tão profundo naquele assunto, cara, que tu só tá, tu tá enxergando aquilo lá e trazer pro superficial e falar numa linguagem comum já fica... Tu tem que fazer força pra falar o do simples, entendeu? Sim. Porque o complexo é a tua área de atuação agora. Eu passo isso muito, cara, com a minha mãe. Eu peço muita explicação. Minha mãe é da neurologia, parasitologia, minha mãe é da cabeção dentro da ciência, cara. Aí, minha mãe já publicou, cara, na Science, né, que é uma vertente da Nature, né, então, assim, a mulher não tá de bobeira não, cara. E aí eu pergunto muita coisa pra minha mãe, cara, ou então pra uma amigona minha, que é da biomedicina. Eu pergunto muita coisas pra elas, assim, que é uma área que eu gosto muito, e elas falam, cara, não tem como te explicar daqui, tu ia precisar estudar anatomia, pra te explicar, tu precisar estudar fisiologia, parasitologia, não tem como te explicar isso. Cara, não são assuntos tão simples. Como é que comunicação abre vertente, né, cara? Comunicação científica ou comunicação interpessoal, assim. É tudo, né? Sim. E aí, cara, tu imagina, né, que a gente fica rendido com alguns assuntos que a galera não domina e quer ficar falando pra caramba. Síndrome de Dunning-Kruger, cara. Tu entende mesmo do que tu tá falando? Tu sabe mesmo do que tu tá falando, cara? Que
Que é assim, ó, se tu pegar qualquer cara que tem o mínimo conhecimento, o maluco te faz 2, 3 perguntas, tu bambeia, cara, Tu não sabe? já era, entendeu? É por aí, cara. Então a ciência é assim hoje, comunicação eu enxergo assim hoje, e é por aí, nesse sentido. E agora sim, vou tentar voltar para algo planejado. Mas tem a ver também com com a tua caminhada, digamos assim, de professor, enfim. Que tu falou, né, que tu também dá aula de música para crianças, não sei qual idade exatamente, né? Uhum. Mas, e o desafio? Tipo assim, que tu se sente mais desafiado, dando aula para pessoas mais maduras. Por quê, né? Não é o motivo da pergunta, mas, por exemplo, assim, tem um primo meu que é professor. Só que ele é um professor novo também, é um pouco mais velho que a gente. E ele fala, cara, que na sala de aula dele, né, tem pessoas que se acham mais inteligentes que ele Uhum. e fazem perguntas para tentar provar que são mais inteligentes que o professor. Uhum. Né? Então eu acho óbvio que isso não acontece numa classe de crianças, de adolescentes, né? Mas qual o desafio que tu acha mais, assim, ou que tu fica, poxa, aqui, cara, é mais delicado porque é criança, daqui a pouco, né, o que eu vou passar para elas não estão a cabeça tão formada que nem enfim, estudar um curso preparatório que é outra cabeça já, né? Quais que são os desafios e como que é pra te assimilar essas... Cara, assim, ó, antes de te responder, eu quero dar um salve, assim, ó, de coração para todas as professoras que estão trabalhando, cara, com essa galerinha de 0 a 6 anos de idade, porque é muito, muito complicado, cara, é muito difícil. Eu tive uma conversa sobre isso ontem de manhã com uma das professoras lá na escola. E aí a gente chegou a um consenso de que professora, cara, do primeiro nível ali, não pode ter dia ruim não, cara. Só pode ter dia bom, entendeu? Ah, morreu meu cachorro. Tu tem que estar num dia bom. Porque tu sustenta aquelas tantas crianças que estão ali, cara. E a criancinha pequenininha, 0 a 6 anos de idade ali, 0, né, enfim, de alguns meses, 1 ano, 2, 3, 4, até 6 anos de idade, se elas estão num dia ruim, tu vai ser o sustento delas. Se elas estão num dia ótimo, excelente, e isso pressupõe bagunça pra caramba, gritaria, pulo, tal, todo mundo brincando e se sujando, tu tá ali pra abraçar eles e falar, ô meu chapa, dá uma controlada aqui pra tu não se machucar, pra não machucar os outros e tal, sacou? Então professoras, cara, assim, ó, não podem ter dia ruim não. Esse é um dos desafios, cara, pra tu trabalhar com criança, sacou? É um ser que tá ali completamente dependente de tu, né, cara? Não dependente de que você faça e dê, mas dependente de que você oriente, né? E ela não sabe que ela depende de você. Ó, como é que tu lida com alguém que depende de você e que essa pessoa não sabe que depende de tu? Às vezes tu vai passar pelo autoritarismo. É porque eu quero, porque eu tô mandando e acabou. Porque tu também é ser humano, cara. Tu também chega em sala de aula, apesar de tu não poder ter dia ruim, tu também chega em sala de aula estressado. Tu também chega em sala de aula porque o teu cachorro morreu, porque enfim, cara, qualquer coisa assim, entendeu? Então às vezes tu vai passar do limite ali. Óbvio, muitas vezes, e conforme tu vai trabalhando com isso, isso ali acontece ali nos primeiros contatos, depois tu é rápido, cara. Tu vai pegar o timbre de diminuir isso, sabe? Sim. Às vezes pode sobrar uma que outra coisa, às vezes pode sobrar uma que outra impaciência. Muito raro, conforme a caminhada, mas vai nesse sentido, de que tu tem que estar sempre atento. Tu tem que estar sempre atento. As criancinhas, elas estão em processo de formação, né? Então elas não sabem de muitas coisas. Elas não sabem que elas não sabem de muitas coisas, né? Daí uma das paradas é tu mostrar que existe um mundo para elas, um mundo novo para elas. Aí agora, por exemplo, a gente tá trabalhando, a gente vai trabalhar agora sons fortes e sons fracos. Isso vai entrar intimamente na vida das crianças, cara. Eu dou aula de musicalização, então esse mês agora vai ser o mês de sons fortes e sons fracos, é o que a gente determinou para ensinar para as crianças. Isso vai entrar intimamente na vida delas, cara, quando elas se acalmarem, para elas entenderem o que é o som forte que está saindo delas, ou o som fraco que elas podem, entendeu? Trabalhar a música ali, cara, musicalização nelas, né, é uma disciplina que vai esbarrar nelas pro resto da vida, sacou? Trabalhar com criancinha é um desafiozão, cara, desafiozão, justamente por causa dessas coisas, né? Ela não sabe que ela depende de tu, né? Tu tem sempre que estar num bom dia e outros elementos. Eu lembrei até de um vídeo, não sei se tu chegou a ver esse vídeo, de um professor no corredor da sala de aula. Tem a porta, né? Ele tá indo em direção à porta para entrar na sala de aula e tá andando. Ele tá
desolado, tipo, ele tá destruído, cansado, cabisbaixo. Aí ele chega na porta pra abrir assim, ele dá uma respirada e faz um sorrisão pra entrar na aula, tipo, né, pra transmitir uma energia boa ali, né, pra já cativar as crianças, enfim, não sei que turma que era, mas acho que é... Eu acho que qualquer papel que tu exerce, liderança, ensino, um professor, tu passa por esse desafio de às vezes tu não tá bem, e beleza, faz parte. Mas o teu transparecer vai ter que ser filtrado, tu não vai poder deixar vazar tudo aquilo, tu vai ter que dar uma contida maior do que se fosse uma outra pessoa. Isso é até um princípio, cara, de inteligência emocional também, né, cara? Ninguém tem nada a ver com teus problemas, cara. E tem outras pessoas que estão dependendo de você ali, né? Tu pode odiar o teu trabalho, cara. Pode, tu tá livre pra odiar o teu trabalho. Mas, pô, minimamente respeita quem tá trabalhando contigo, né, cara? Sim. Então, se tu tá malzão, vai, faz o teu melhor ali. Se tu tá ruim o teu trabalho, depois tu pede demissão. Então, ó, procura outra coisa. Mas, pô, não deixa teu colega de trabalho que não tem nada a ver com essa história na mão, né, cara? Tá com raiva do teu patrão? Excelente, pode ter. Mas o cara que tá do lado, na tua cadeira do lado, da tua, cara, ele precisa que você seja eficiente, né? Então, a gente não pode ficar deixando essas coisas vazarem, né? As criancinhas não tem nada a ver com a minha vida pessoal, cara. Elas nem acessaram essa complexidade da vida adulta ainda. Aí como é que eu vou chegar lá pesadão em cima delas? Não tem como não, cara. Hoje foi uma situação assim. Que eu tava ali saindo de uma sala, entrando na outra, recebi umas mensagens no WhatsApp, levantei uma sobrancelha, cara. Já bateu um negócio por dentro, já fiquei assim, ó. Fechei o celular, entrei em sala, liguei a guitarra e vamos lá. Meu pintinho amarelinho com a guitarra distorcida e todo mundo pulando. E eu ali no conflito interno, né? De ter que estar rindo com as crianças e tal, e pá, e por dentro preocupado com as questões que chegaram até mim. Mas, cara, elas não têm nada a ver com a minha complexidade. Nada a ver, Sim. sacou? Isso exige muito, cara. Exige muito. Isso é uma das coisas que, pra mim, exige mais no ser professor, tanto das crianças pequenas, quanto na escola, quanto no curso preparatório. É você ter que entregar o teu melhor 100% na frente de outras pessoas, diretamente, e não é não deixar transparecer por qualquer outro motivo, mas é porque ninguém tem nada a ver com isso, cara. Então eles precisam do teu melhor, então vai lá e entrega, cara. Isso aí exige bastante, sabe? Sim. Ser professor não é nada simples, cara. Claro que a gente sabe que tem casos, né, extremos que um professor vai se ausentar, faleceu um parente próximo, a gente sabe que tem situações que exigem um cuidado diferente, né? Mas eu achar que qualquer mensagem, estresse, notícia ruim no meu dia possa culpar outras pessoas, levar para outras pessoas, já que ser injusto, né? Ainda mais que vamos falar do curso preparatório. Tu dá aula em qual curso mesmo? Pode falar. No Meta. Tá. Então, vamos supor assim, tem alguém pagando para fazer aquele curso, para se preparar. Aí tu chega lá porque tá ruim, tu nem vou dar aula para vocês se lasquem aí. Não pode, né? Não faz sentido. Antes até de uma relação comercial, né? Pô, tem uma relação de seres humanos ali, cara. Né? Que estão ali por causa de um sonho, por causa de um objetivo, por causa de, tem todo um aglomerado de situações que... respeito, né, cara, com a outra pessoa, assim, que o cara pagou e tal, mas, pô, cara, tu tem alguém precisando de você, cara. E aí tu não vai ajudar, sacou? Isso não pode, não pode ser assim, né? E o papel do professor, cara, é esse. É facilitar a aprendizagem da pessoa. O cara que tá se tornando professor porque ele quer ensinar uma ciência, irmão, tu já tá fadado ao fracasso. Já tá fadado. Não é pra isso, cara. O professor, ele vai muito, muito, muito além da caneta, cara. Da caneta do quadro. Muito além. Tem a ver com as relações, cara. Isso que eu ia... Era até um dos tópicos, né? Que eu tinha terminado. Essa questão de entender que o professor é além da sala de aula, né? O próprio aprendizado não é uma coisa restrita à sala de aula, né? Então você tem o professor e toda essa conexão, esse relacionamento que... eu sei que não é com todo aluno que dura, mas professores e alunos às vezes dura anos e mantém contato e admiração. Eu tenho um professor meu, eu vou falar o nome dele, o Adário, ele me deu aula na URI, né? Depois ele saiu da URI e foi pro instituto. E eu lembro, cara, que as matérias dele eram as mais difíceis. Eram as mais difíceis. Mas eu gostava da aula dele, sempre achei clara a forma dele ensinar, sabe?
E acho ele um profissional sensacional, assim, também a questão de ser o quanto ele sabe, e ele consegue transmitir aquilo que ele sabe. Principalmente nas matérias que é o foco dele, assim. Aí abriu um curso no Instituto. Abriu concurso no Instituto para professor da tecnologia, né? Da área de TI, né? Aí tinha lá todos os pré-requisitos, tinha uma prova, né? Mestrado e pós valia ponto, né? E saiu, daí eu fui falar com o professor, né? Fui falar e ele falou que tinha se inscrevido. Cara, sem mentira, eu falei para meus colegas de trabalho da época, falei, cara, a vaga é dele. Sabe? Porque é alguém que eu aprendi a admirar e levei pra sempre, sabe? Pronto, cara. Eu falei assim, aí foi, a vaga foi dele, né? E foi. Aí, perfeito, cara, perfeito. Também eu tenho alguns alunos das antigas mesmo, assim, ó, da galera de 2014, 2015, que ainda curte stories meu, assim, quando eu boto stories que eu tô em sala de aula, quando eu fui fazer uma aula de campo com os alunos agora do curso, né? Então foi no mês passado, eu acho, se não me engano, uma semana. Teve a galera curtindo, cara. Essa admiração fica, né? Sim. Eu acho bacana isso, cara. É um ponto de referência, né? Tu se torna um ponto de referência quando tu se torna professor, né? Tanto referência pra ruim quanto referência pra bom. Aí vai. É complicado. A gente lembra dos professores ruins da gente também, né, cara? Isso aí não dá pra se desviar, não. Mas sabe que eu nunca tive problema com o professor. É que eu era puxa-saco, né? Eu não vou nem mentir, cara. Eu gostava sempre de manter o professor como um amigo. Porque eu sempre falo que eu tenho uma manobra política em tudo na minha cabeça, né? Tá certo. Então eu sempre entendi assim, ele pode me ferrar. Por que eu vou comprar briga com ele, né? Sim. Então era sempre o cara que tava ali perto, né? Próximo e tal, puxando assunto, aí sempre deu certo, né? Cara, mas numa dessa, tu vai se aproximando com quem sabe mais do que você, ou com alguém que articula mais do que tu acaba comprando as ideias do cara também. Não, impossível. Impossível. Isso com certeza. Aí, cara, de tanto tu ir comprando, tu vai adquirindo uma nova forma de enxergar a vida, as coisas da vida. E daqui a pouco tu já tá andando por um caminho que tu nem desconfiou, cara. E é aquela questão do aprendizado fora da sala de aula, né? Os teus relacionamentos vão fazendo tu construir. Eu não sei se eu já falei pra vocês, pro Matheus, enfim, pra ti, acho que nos episódios eu não falei. Né? Do cara que deu match lá, né? Não sei qual aplicativo, né? Não é brasileiro. E é antiga essa história. Ele deu match lá no aplicativo e foi sair com a menina. E foram num restaurante lá, e ela só falou assim, vamos num restaurante que tem comida vegana também. E eles foram, ele pediu carne, normal, ele pediu se ela se importava, ela falou que não, que ele podia pedir, ela pediu. Cara, 4 meses depois, ele se tornou vegano. E ele falava assim, e eu nem sei quando foi. Tipo, simplesmente eu fui saindo, experimentando uma coisa aqui e tal. E já era. Ele foi por um caminho e nem percebeu, cara. E ele traz isso pra nossa vida, né? Existe aquele estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Já vi isso, Tu vai abstraindo, né? Tu vai sugando, assim como tu vai influenciando, tu vai abstraindo. Vai absorvendo. Absorvendo. Pois é, cara. A gente tem, eu acho curioso, cara, como é que a gente tem, né, facilidade de comprar as coisas, né, sejam coisas boas ou coisas ruins, né, cara? Não sei. Sim. A minha primeira professora, cara, de música, ela me falava isso. Ela dava aula de canto na igreja que eu ia. Eu fiz 2 aulas com ela. E ela falava assim, quer cantar lírico? Anda com a galera que canta lírico. Quer cantar popular? Anda com a galera do popular. Quer cantar sertanejo? Anda com a galera do sertanejo. Que aí tu vai absorvendo do meio, sacou? Sim. E aí o cara, por exemplo, o professor, né, cara? Por que o cara se torna referência de vida às vezes? Isso é uma das coisas que fazem sentido pra mim, tá? Que o cara se torna referência de vida. Porque assim, ó, pra tu tá em sala de aula, na frente de 50 pessoas, 60 pessoas, o curso que eu dou aula, ele pegou o preparatório aqui da público da cidade, né? E aí, cara, o teatro tava com 200 pessoas, cara. Se tu tá ali, não tem teste de verdade maior do que esse, cara. Ou tu tá ali falando do que tu sabe, ou tu não sabe. Ou tu tá expondo todas as tuas verdades, ou é isso, cara. Porque não tem como tu mentir na frente de um monte de gente, sacou? Sim. Tentar enrolar um monte de gente. Então, ó, por exemplo, vou me usar como exemplo. Eu sou um cara que eu gosto de articular muitas ciências, né? Tanto a geografia me exige isso, quanto eu gosto, entendeu? Então as minhas aulas, cara, eu tô sempre falando de biologia, de química, de filosofia, de história, de sociologia, sempre, cara. De geografia, eu tô sempre articulando um monte de conteúdo. E isso não é porque eu sou obrigado pela geografia ou obrigado pela saúde, isso é quem eu sou, cara.
E aí numa dessa, alguém tá querendo crescer também, viu que eu faço isso de bom, eu falo, pô, esse maluco vai ser minha referência. Assim como eu aprendi isso de outros caras. Sim, exatamente. E aí a gente vai se contaminando com as coisas boas, cara. Sim. Tipo, Tomara. eu citei a teologia, né? Algumas áreas da teologia que eu estudei mais do que outras, que eu me aperfeiçoei um pouco mais, cara, foi porque eu vi um cara falar e eu pensei, meu Deus do céu, cara, olha o jeito que esse cara se comunica, o que ele sabe e como ele transmitiu esse conteúdo de uma forma legal. Pronto, cara. Eu me abraço naquela ideia e né? preferi aquele caminho ali. É isso, cara. A gente olhar pro que tem de bom na pessoa, pô, isso aí eu quero comprar, cara. Sim. E se der errado, depois eu abro mão, não tem problema. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Porque a gente falou sobre comunicação, a gente falou essa ideia sobre você absorver ou influenciar pessoas, né? E tu falou que tem assuntos intocáveis, né? Futebol, política, religião, né? E eu acho que aqui que tá um desafio, sabe? Não é uma pergunta, na verdade, é mais tipo pra te falar sobre também. Vamos supor que eu e tu, a gente tenha religiões diferentes. Religiões diferentes. Tá. A gente tem religiões diferentes e eu. Óbvio que eu acho que a minha religião... Tipo, é que religião tem um senso de exclusividade algumas, né? Não é todas, mas algumas têm no sentido de eu querer compartilhar isso pra alguém porque eu acho bom, vamos dizer assim. Nem vamos usar a questão da exclusividade, né? Mas eu conseguir comunicar aquilo que eu penso pra alguém inconscientemente ou conscientemente, na expectativa que essa pessoa mude de ideia, porque muitas vezes diálogos e conversas são sobre isso também, mas ao mesmo tempo, se não mudar de ideia, tá tudo bem, cara. Entendeu? Respeitar a opinião da pessoa. Porque eu penso assim, muitos, não só nesses assuntos, mas eu penso que muitas coisas são na área da exposição. Né? Você expõe suas ideias, quem quer abraça, quem não quer segue a vida e tá tudo bem. E as pessoas querem transformar as coisas na imposição, não porque eu tenho que pensar que nem eu. Né, cara? Eu acho que se perde muito diálogo, muita coisa legal nisso. Né? Sim, com certeza. Perde, né? Óbvio, porque, cara, isso aí faz sentido pra você, na tua vida, né? Na forma como você, como ser humano, se constituiu, né? E isso, cara, assim, ó, essa constituição do ser humano é uma coisa tão particular, cara. Tão particular que irmãos gêmeos criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai e tal, que nasceram com as mesmas condições financeiras, se tornam pessoas totalmente diferentes, cara. Sim. Então, ainda mais quando a gente vai falar de religião, que é uma coisa que não é científica, né? Que não pode ser medida, não pode ser testada, é fé, é o que tu acredita e acabou, cara. E um dos conteúdos que eu gosto, que tem a ver com teologia e tem a ver com filosofia, é a cosmovisão, né? A cosmovisão, ela assume que existem pressupostos, que existem verdades, né? Que dentro daquela cosmovisão existem verdades intocáveis para aquela cosmovisão, que para outras podem ser, né, diferentes e tal. Mas o mais legal de tudo é que tem um cara que ele fala assim, que na verdade não existem cosmovisão iguais. Eu e você, a gente pode ser da mesma religião, da mesma orientação política, mas se parar para medir, você tem uma cosmovisão e eu tenho outra. Porque lá dentro, você falou, há uma base diferente, há uma estrutura diferente. E não adianta. Eu acho que isso que torna o mundo também legal. Né? Imagina se todas as pessoas pensassem exatamente igual. Né? Não ia fazer sentido muita coisa, eu acho, né? Pois é. Cara, ia ser cômodo. Mas... nesse, cara, assim, ó, o meu irmão me deu um livro chamado Unidade, o que todas as religiões têm em comum. E é um livrinho maneiro, cara. Tu vê ali, ele, óbvio, não pega todas as religiões, né? Apesar de que eu acho que tem, cara, 3 volumes desse livro, na real. Não é um só. Eu acho que eu tenho volume 1 ou 2, não sei. Mas tem elementos comuns em todas as religiões, né? E aí, se tem elementos comuns em todas as religiões, ou é porque tem um mundo espiritual guiando, ou é porque talvez num ato de reflexão muito profundo nós, como a coletividade de seres humanos do planeta Terra, entendemos que tais e tais caminhos são os melhores. Assim, independente de ser um ou o outro, cara, o que tá rolando aqui é que por que não se faz isso então? Se todas as religiões do mundo estão falando a mesma língua e a galera é tão diferente assim umas das outras, alguma coisa tem de errado. Eu acho que...
um senso crítico, né? Não a religiões, mas ao ser humano. É porque eu acho que o ser humano pode tudo, né? Eu tenho uma tatuagem aqui na mão que é de um vilão de uma série, porque eu acho que nós somos os vilões da história, eu falo. Né? O ser humano estraga. Aquela música que eu mostrei, né? A canção infantil. Canção infantil. Ele fala, né, que o ser humano é o câncer da Terra, do planeta, enfim. Sabe quem fala isso também, cara? O agente Smith no Matrix 1 fala pro Morfeu. Tu já viu o Matrix? Eu vi, eu não vi o último só. Mas tem que assistir. A gente tem que fazer um podcast sobre o Matrix, cara. Daí nós vamos fritar o cérebro de todo mundo aí. Pô, vai ser bom. Até porque, eu vou encerrar esse assunto falando um negócio sobre Matrix. Te cortei pra falar do Matrix. Não, vou falar sobre Matrix. E é assim que a gente conversa, tá? Mas é que, cara, do Matrix a gente vai pro final. Não, é que assim, uma das coisas que as más religiões têm mais em comum é o amor, resumindo. Né? E parece que é o que menos as pessoas praticam. Né? Tipo, cara, é o mais comum, tu vai ver em toda religião, em todo grupo religioso, em toda seita até mesmo, pseudo-seita, cara, tudo, é o amor. E parece que é o menos que as pessoas praticam. Mas falar sobre Matrix, cara. Essa aí tem que falar. Joga. Não, pior que, deixa eu só falar um negócio outro negócio. Que eu fui falar, eu vi um negócio na internet de um cara que ele falou, eu não vou falar sobre isso aqui porque já falei tanto pro pai, pra mãe, pra minhas irmãs, e eu fui falar tão empolgado, cara. Sabe quando tu acha um negócio tão legal, depois eu falo pra vocês no off, e tu fala tão empolgado, e as pessoas falam, cara, que frustrante que é, cara. Né, cara? Não, mas tu sabe que tem um cara num podcast que eu tava vendo, vocês devem ter visto já, que ele fala que a probabilidade de nós estarmos em uma simulação é maior de não estar. Pedro Luz, né? Acho que é. Que ele explica tipo assim, que a nossa tecnologia está avançando tanto que nós vamos conseguir criar um ecossistema de tipo, pega o The Sims, ali, vamos supor, esses jogos que hoje são assim burros, digamos. Sim. Que aquelas pessoas daquele jogo vão acreditar que são reais, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E por que nós seríamos o primeiro a evoluir esse ponto? Eu acho que o cara lançou um argumento assim, ó. Você acredita que a tecnologia que a gente tem hoje, ela é capaz de alcançar um nível, de gerar uma simulação tão forte que às vezes você vai se perder no que é real e no que não é real? Sim, eu acredito. Então a probabilidade... Então por que alguém já não inventou e nós somos essa simulação? E a probabilidade da gente não ser a primeira é altíssima. Sim, ele falou que nós estamos no meio da camada de simulação. Tipo assim, tem a simulação de uma simulação, que é uma simulação, que daí vai até que nós estamos... Parece que saiu um artigo, cara, de pouquíssimas páginas, eu acho, na real, né? Que o Pedro Luz fala, né? Tem um artigo sobre isso. Eu acho que pouquíssimas páginas, o cara cabuloso, cara. Mas isso aí, o Matrix, cara, a gente vai ter que sentar uma hora para conversar sobre isso, fazer um podcast. E um outro assunto que eu e o Matheus a gente conversa bastante é sobre IA, né, cara? Que eu acho que o futuro tópico de filme, assim, né? Tem os de zumbi, tem os de coisa. Cara, o de IA é o mais provável. Com certeza, cara. E com certeza, assim, ó, isso já é aplicação real. Aí tu vai ter a tua ótica, né, dentro da tecnologia da informação. Não sei se é assim que se chama, tecnologia da informação, posso chamar assim? Então, beleza. Tu vai ter a tua ótica dentro disso. Eu vou ter a minha ótica dentro da geografia, que é a quarta revolução industrial, que está em andamento, a quarta revolução industrial. Não é que a gente já tem indícios fortes a partir da inteligência artificial, a partir da coordenação de fábricas por sistemas completamente automatizados, sacou? Sim. Então isso aí é uma coisa muito séria, cara, assim, ó, num sentido assim. As grandes últimas mudanças da nossa sociedade, cara, que foram mudanças que revolucionaram o capitalismo, foram mudanças por causa de revoluções industriais, foram mudanças econômicas, sabe? Então você tem lá a primeira revolução industrial trazendo um monte de inovações para o campo econômico, o que afeta a vida da população como um todo, né? Segunda revolução industrial, já vem petróleo, já vem eletricidade, cara, já mudou tudo, sacou? Terceira revolução industrial, aí a gente tem o toyotismo, o just in time, botando tudo para correr, acesso à internet, robótica, né? Circulação de pessoas muito rápido no planeta desencadeia uma globalização, percebe? Então essas grandes revoluções, cara, industriais, elas determinaram a forma de viver da sociedade, né? E foram grandes revoluções do próprio capitalismo em si, né, cara? O capitalismo se reinventando para continuar sobrevivendo e subsistindo, né, cara? Dentro da sociedade. E a quarta revolução tá vindo aí, cara.
A quarta revolução tá vindo aí. Do mesmo jeito que o pessoal saiu da primeira revolução industrial, entrando na segunda, né? Saindo e mudou completamente a forma de viver. E da terceira revolução industrial muda completamente agora com a globalização. Chegar na quarta revolução industrial, cara, que é o que tá andando, que a gente tá em andamento, com a presença da inteligência artificial, cara, na nossa vida, isso vai mudar tudo. O Elon Musk fala que vai ter que ter um salário universal, que vai ter que não vai ter demanda para tantas pessoas de trabalho. Ele fala que tipo, a IA vai tomar conta de muitas áreas, cara, e o governo, enfim, vai ter que dar uma forma de pagar para as pessoas, porque não vai ter. Simplesmente não é que elas não vão querer trabalhar, não vai ter trabalho. Porque tipo, vai ser tão globalizado, tão tecnológico o negócio. Sim. Mas enfim, para quem não sabe, também o Isaac manja muito desses assuntos, né? Sobre essa parte das revoluções econômicas e tal. É um outro assunto que se nós puxássemos, nós já... Eu não falo muito sobre política partidária. Sim, Partidos políticos não. Mas eu gosto de conversar sobre economia política, cara. Sim. Que é esse ramo que estuda as grandes formas de organização política e econômica, né? Capitalismo, comunismo, socialismo, enfim, anarquismo. Isso eu acho muito interessante. Sim. Mas nós vamos finalizando aqui. Vamos fazer um parte 2 para nós falar sobre esses assuntos, então, talvez. Ficou alguns assuntos que a gente começou a entender. Desde Matrix até falar um pouquinho mais sobre essas questões tipo, quem falou, não no ponto de vista partidário, mas para as pessoas entenderem conceitos, né? Que tem muitas pessoas que são isso ou são aquilo, ou falam disso, falam aquilo. Aquele que você falou, né? Que acha que domina o assunto, mas enquanto estão falando. Pois é, né? Nem sabe o que estão falando. Mas muito obrigado mesmo, né? Por ter aceitado esse nosso convite, de fazer parte desse episódio. E é nóis, que essa nossa conversa, né, possa tocar pessoas, que eu acho que tudo passa por isso, né? Eu acho que há um propósito não só do entretenimento, mas de transmitir conhecimento. E tuas palavras, tuas considerações finais aí. Pô, agradeço muito, cara, por ter me chamado. Pra mim é uma coisa assim, no inicinho eu até fiquei nervoso, sacou? Que estamos ali no programa e tal, e tem câmera gravando lá. Só que depois, cara, assim, é uma conversa muito fluida, cara. Sim. Que é o que a gente já pratica, né? Sim, essas nossas conversas, né? Bom, tanto que a gente chegou em Matrix, Terra plana, Matrix, então é isso aí. E música mesmo, a gente não falou, gastronomia a gente não falou. É isso aí, cara. Mas cara, pra mim, assim, ó, é muito, muito bom poder trocar ideia, tanto trocar ideia contigo, quanto poder falar de coisas, cara, que são importantes e que podem fazer diferença na vida de outras pessoas, cara. Lembrando que, consideração final, então eu vou fazer a minha, lembrando que tudo que eu falei aqui, que você falou, tudo que a gente trocou papo, mas vou me responsabilizar pelo que eu falei, né? Longe de mim ser arrogante, soberbo ou eu domino esse assunto. Uma frase que eu escutei, cara, muito importante. A mensagem chega antes no mensageiro, sacou? Sim. Se eu tenho alguma coisa que eu acho que é boa para passar pros outros, é porque antes eu tomei no lombo para aprender, cara. Sim. Então, eu acho que tu perceber que tu tá passivo de tá nesse meio aí como todo mundo, né, cara? Tu tá no meio com todo mundo, tá passivo, tu tá no meio com todo mundo. Às vezes a gente troca umas experiências que a gente teve já, fala umas coisas que a gente já tem uma visão diferente do que a galera tem, mas o processo de construção mesmo, tanto que comecei falando isso, né? Eu tô me recolocando sentimentalmente, emocionalmente no mundo e vamos no caminho, cara. Mas eu agradeço muito. Tranquilo, Isaac, fica o nosso agradecimento mais uma vez. E o pessoal que nos assistiu, não esquece, né, de compartilhar esse vídeo para um monte de pessoas, comenta, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo episódio.